Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, meus amores aqui presentes. Estamos aqui direto do curso Esfera, revisão, Direito e Trabalho, segunda fase. Domingo está chegando, é o dia da vitória. E hoje, temas principais de Direito do Trabalho. Preste atenção aqui, ó, jornada de trabalho. O que nós vamos buscar no domingo na nossa prova? Primeiro tema que eu estou apostando sobre jornada de trabalho: os excluídos do controle da jornada de trabalho. O que vocês têm que decorar sobre os excluídos do controle da jornada de trabalho? Você vai ter que pensar sobre o cargo de confiança. Você vai pensar no trabalho ou no trabalhador externo. E você também tem que lembrar, agora com a reforma trabalhista, do teletrabalho. Você que está aí em casa assistindo conosco ao vivo, preste atenção, qualquer dúvida, manda notificação, manda perguntinha que nós vamos responder para vocês. Cuidado com a pegadinha. Cargo de confiança. Você encontra esse tema no artigo 62 da CLT. Você tem que olhar embaixo do teu artigo 62 o parágrafo único. Porque o parágrafo único do artigo 62 da CLT traz a condição do cargo de confiança para ser excluído do controle da jornada de trabalho. Qual é a condição, professora? Ele tem que receber uma gratificação de função de, no mínimo, 40% do seu salário efetivo. Então, sendo você gerente, diretor, coordenador, supervisor, exercendo qualquer tipo de cargo de confiança, a sua gratificação para que você seja excluído do controle da jornada de trabalho tem que ser a partir de 40%. Então, cuidado, dica da questão. Você está lendo o enunciado da questão, onde ali afirma que você é coordenador, que você é supervisor, que você exerce cargo de chefia, mas se a sua gratificação não atingir a 40%, 20%, 10%, 30%, não atingiu, você tem limite de jornada de trabalho. Você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você bate o ponto, e se exceder as 8 horas de trabalho, você vai ter direito à hora extra. Quando é que você está excluído? Quando essa gratificação atinge 40%. Atenção ainda, eu vou colocar uma observaçãozinha aqui sobre o cargo de confiança, porque o cargo de confiança, ele também pode ser aplicado para os bancários. E aqui você tem que ter cuidado com o bancário. Por quê, professora? Porque toda vez que você pensar em gerente, você tem o gerente comum e você tem o gerente geral de agência. Professora, qual é a diferença entre eles? Porque toda vez que você pensar em bancário, você vai lá no artigo 224 da CLT. Qual é a regra do bancário? Jornada de trabalho desse rapaz aqui, ó, 6 horas. Na semana, 30 horas semanais. Professora, nesse caso, esse bancário gerente comum, a gratificação dele é de 1/3. Sendo essa gratificação de 1/3, ele pode trabalhar até 8 horas. Professora, deixa eu ver então se eu entendi. O empregado, a questão vai afirmar: Jorge, gerente comum. Jorge, gerente conta pessoa física, conta pessoa jurídica. Recebe uma gratificação de função de 1/3. Professora, quantas horas o Jorge pode trabalhar? 8. Dentro dessas 8 horas, o que ele tem direito? Nada. Por quê? Porque esse 1/3 remunera a 7ª e a 8ª hora. Ok. Professora, sendo o Jorge agora gerente geral de agência. Nesse caso, essa gratificação é de 40%. Ele recebendo 40% é porque ele é o cara. Ele é o gerentão, ele manda em todo mundo. Nesse caso, a gratificação dele, 40%. Hashtag dica para vocês. No artigo 224, você tem que buscar a súmula
102 do TST. Você tem que ir lá, você que está com o seu material devidamente preparado, a sua CLT organizada, devidamente distribuída lá com as cores que você utilizou para estudar. Você tem que verificar no artigo 224, lá no parágrafo 2º, se você encontra a súmula 102 do TST. Se você achou a súmula 102 do TST, você tem que destacar essa súmula. Por quê? Porque na súmula 102 do TST, vou mostrar para vocês o que vocês vão marcar nessa súmula 102. Vocês vão pegar nessa súmula e vão marcar, pode deixar aqui, 8560. Você vai marcar o item 1, peraí, deixa eu ver se é 1. O item 3, ao bancário exercente do cargo de confiança, previsto no artigo 224, parágrafo 2º, são devidas às 7ª e 8ª horas como extra, no período em que se verificar o pagamento a menor de 1/3. Olha aí a dica para vocês. Quando a gratificação de função desse rapazinho aqui, gerente comum, não atingir 1/3, ele vai receber hora extra? Vai. Isso aí. Então, professora, trabalhou mais de 6 horas. Atingiu 1/3 a tua gratificação? Não, foi menor que 1/3. Vai trabalhar só 6. Se fizer a 7ª, se fizer a 8ª, vai receber hora extra. Professora, nada disso. Eu ganho 1/3 de gratificação. Qual é o adicional de hora extra que eu recebo? Nenhum, porque limitou a 8 horas. Diferente agora. Gerente geral de agência. Nesse artigo 224, parágrafo 2º, você vai buscar a súmula 287 do TST. E você vai grifar essa súmula 287. Por quê? Porque a súmula 287 do TST fala do gerentão. E para esse gerentão, equipara-se ao artigo 62, parágrafo único. Professora, e qual é a consequência? A gratificação dele é de 40%. E aí, professora, qual é a consequência? Não tem limite de jornada de trabalho. Trabalha 6, trabalha 7, trabalha 8, trabalha 9, trabalha 10. Por quê? Porque a gratificação dele atingiu 40% do seu salário efetivo. Sendo menor que 40%, ele tem direito a horas extras. Dúvida até aí? Alguma pergunta de vocês? Preste atenção agora. Trabalhador externo. Qual é a condição do trabalhador externo? Quando é que o trabalhador externo está excluído do controle da jornada de trabalho? Atenção, eu preciso declarar essa condição na carteira de trabalho. Obrigatoriamente, o artigo 62, inciso 1, fala isso para vocês. Você vai lá no 62, pega uma caneta de cor diferente, ainda dá tempo para você fazer isso, e destaca, anotar esta condição na CTPS. Professora, anotada essa condição na CTPS, eu declaro que ele é trabalhador externo. Professora, qual é a consequência para o trabalho externo? Qual é a consequência? Não tem direito a qualquer adicional da jornada de trabalho. Não tem direito a adicional noturno. Não tem direito a hora extra. Não tem direito à famosa diferença de 50% porque não tirou hora de almoço. Como assim, professora? Filho, olha aqui para mim, ó. Eu não quero nem saber se você vai tirar intervalo de almoço. Por quê, professora? Porque você está excluído do controle da jornada de trabalho. Então, a hora que você para, quando você começa, quando você termina, isso é teu, isso não me pertence. Então, você não tem direito a cobrar hora extra. Professora, esse tema, os excluídos do controle da jornada, pode vir em peça? Pode. Principalmente contestação e recurso ordinário. Como assim? O reclamante ajuiza a reclamação trabalhista, pedindo a condenação da reclamada em horas extras. Por quê? Por ser trabalhador externo, trabalha acima de 8 horas por dia.
Como é que você vai se defender? Não assiste razão reclamante, pois trabalhador externo está excluído do controle da jornada de trabalho. Quando anotado, o requisito tem que ser anotado na CTPS. Entender isso daí? Então, pode ser cabível uma cobrança ou na questão discursiva, ou em contestação, ou em recurso. Professora, isso aqui, ó, que eu queria falar com vocês. Teletrabalho, artigo 75A da CLT. Professora, teletrabalho, vamos relembrar o teletrabalho. Quando é, vou apagar aqui em cima, quando é que o teletrabalhador está excluído do controle da jornada de trabalho? Quais são os requisitos? Então, vamos lá. Teletrabalho. São 2 requisitos que você vai sublinhar. Eu tenho certeza que você já sublinhou aí. Atividades preponderantemente fora das dependências da empresa. Isso é atividade teletrabalho. Atividade preponderantemente fora das dependências da empresa. E aí vem o segundo requisito que diferencia do trabalhador externo. Tem que trabalhar com tecnologia. Show! Tecnologia da informação ou comunicação. Então, toda vez que você pensar em trabalhador que é teletrabalho, quando é que ele é teletrabalho? Quando fica em casa, professora? Não, não é só quando fica em casa. Atividade preponderantemente fora das dependências da empresa. Mas o ofício dele, ele mexe com o quê? Tecnologia da informação e comunicação. Comunicação. Preste atenção agora aqui. Se presume esse contrato de trabalho? Pode ser verbal? Esse contrato de trabalho aqui tem que ser feito por escrito. Contrato de trabalho por escrito, aonde dentro desse contrato de trabalho vai ficar estabelecido, atenção agora, está lá no artigo 75, letra D de dado. É o que eu quero que vocês destaquem. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Ah, professora, então toda vez que eu pensar na despesa pela prestação de serviço, o equipamento, a manutenção do equipamento, etc. Tudo isso daí, olha só, dica, se liga aqui. Quem é que paga? Quem é que paga por isso? Pela despesa com internet, com luz, ar-condicionado. Quem é que paga? O empregado. Se eu quiser pensar num ressarcimento, se eu quiser pensar numa devolução dessas despesas, tem que estar onde? No contrato escrito. Imagina a prova agora domingo, dizendo lá que o empregado é teletrabalhador, e ajuizou uma reclamação trabalhista, cobrando da empresa a devolução das despesas. Com o quê? Com maquinário, com luz, com internet, com telefone, com Wi-Fi, com não sei o que mais lá. Só que essa despesa, esta devolução, não estava previsto em contrato escrito. Ele pode pedir essa devolução? Não. Por que não pode, professora? Porque o artigo 75D diz que essa despesa é de responsabilidade do empregado. Então, se houver um ressarcimento, tem que estar previsto no contrato. Professora, mas também tem uma condição aqui. Qual é? Ele foi convocado para comparecer à empresa. Uma reunião, um projeto que vai durar uma semana.
E aí, pelo simples fato de comparecer à empresa, nesse momento ele quer hora extra. Nesse momento, ele está dizendo que descaracterizou o teletrabalho. Atenção que a CLT tem artigo para isso, que diz lá que o simples comparecimento na empresa não descaracteriza o quê? O teletrabalho. E aí você vai destacar que é o artigo 75B, parágrafo único. O artigo 75B, parágrafo único, fala justamente sobre isso. Beleza até aí? E a última informação sobre o teletrabalho. Qual, professora? A mudança de regime. Isso é muito importante. Como assim mudança de regime, professora? Vou apagar aqui em cima. Naquele momento que você pensar em teletrabalho, a banca ela pode trazer a seguinte questão. Qual, professora? O meu regime é presencial. E a empresa quer mudar para o teletrabalho. Isso aí. Primeira pergunta é, professora, a empresa manda ou a empresa pergunta? Essa mudança de presencial dentro da empresa para dentro de casa depende de consentimento ou basta uma ordem do empregador? Você, de forma malandra, vai no artigo 75C, parágrafo, deixa eu ver só se é o primeiro ou o segundo, parágrafo 1º, e diz assim, ó, poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja, olha a condição, mútuo consentimento. Ah, professora, então aqui eu preciso de anuência. Aqui não é um comando, vai, partiu, poder diretivo. Aqui precisa de anuência. E além disso, tem outro requisito. Termo aditivo contratual. Ah, professora, tem que ficar assinalado, escrito, essa mudança do regime em um contrato. Professora, agora eu quero mudar de teletrabalho para o presencial. Atenção para não confundir, que é o artigo 75C, parágrafo 2º. Aqui, ó, basta apenas uma transição mínima, um intervalo de 15 dias. É o que, professora, que você está dizendo? É isso aí. Se você estiver no regime de teletrabalho para o regime presencial, você está em casa trabalhando e vai voltar para dentro da empresa, não precisa do consentimento. Ó só, visualizei aqui agora. A banca vai trazer uma questão com 2 trabalhadores, com 2 teletrabalhadores. Ela vai dizer que estava na empresa e meteu para casa. E o outro que estava em casa e quer devolver para a empresa. Cuidado para não se confundir. Por quê? Porque do presencial para dentro de casa tem que ter anuência. Aí o intervalo mínimo não tem, partiu, você concorda? Amanhã começa a trabalhar de casa. Termo aditivo contratual. Não, professora, eu estou em casa e ele me chamou para dentro da empresa. Não precisa do consentimento, é sem anuência. Mas tem que ter um intervalo mínimo de 15 dias. E atenção, termo aditivo contratual. Sempre anotado em contrato. Dúvidas até aí? Diga, mozinho. Contratou, ele trabalhava em presencial, sei lá, por tempo, depois resolveu mudar para teletrabalho. Quando foi no termo aditivo, o empregado não assinou. Foi trabalhar em casa, continuou trabalhando, sei lá, 2 anos. Depois desses 2 anos, demitiu. Certo. E aí ele entra com a reclamação trabalhista, vai pedir hora extra. Professora, a pergunta, olha só, feita em sala de aula. Fez a mudança, era presencial, fui para o teletrabalho, não é isso? Você me perguntou? E aí, nesse eu era presencial, eu concordei, fui trabalhar em casa, ok? Trabalhei dentro de casa. Professora, eu esqueci.
de assinar o termo aditivo contratual. Qual a consequência da ausência desse documento? A regra para o teletrabalho é que o contrato tem que ser escrito. Não se presume teletrabalho. Então, o teletrabalho tem que ser anotado na CTPS e tem que ter um termo aditivo contratual. Então, aí, vigora-se a regra do contrato de trabalho indeterminado, como sempre foi, mas pelo regime presencial. E aí você pode dizer, alegar, argumentar que essa alteração ela foi nula, por ausência do termo aditivo. Ok? E aí você vai pleitear. Se vai conseguir, se o juiz vai lidar, se ele vai suprir o termo aditivo ou não, aí é mérito do juiz e prova. Mas o seu argumento é esse. Como não existe termo aditivo de troca do regime, ele não poderia fazer. O ato é nulo. Agora, se vai ganhar ou não horas extras, porque aí o empregador pode alegar que é um trabalhador externo. Aí é meio de defesa, ele vai alegar qualquer coisa. Ok? Dúvidas até aí? Beleza. Fechamos os excluídos do controle da jornada de trabalho. Agora, muita coisa. Hoje de manhã eu acordei pensando nisso aí. É o artigo 59A da CLT. Não sei porque eu estou cismada com o artigo 59A da CLT. E o artigo 59A fala do regime 12 por 36. Não sei porquê, mas eu estou apostando que venha na peça ou em questão discursiva o regime 12 por 36. Professora, a minha primeira pergunta é: qual é o requisito para contratar no regime 12 por 36? Está aí no artigo 59, A ou B. Deixa eu ver se é A ou B para falar a letrinha direitinho para vocês. Letra A, 59A da CLT. Qual é a condição? Ué? Previsão em norma coletiva. Ah, professora, então a banca vai falar assim: por acordo individual escrito, foi previsto o regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. O que você vai dizer sobre esse regime? Que essa contratação é nula. Por quê? Porque 12 por 36 precisa de norma coletiva. Entender isso daí para não cair na pegadinha? Professora, estou trabalhando 12 horas por 36 de descanso porque está previsto em norma coletiva, através do sindicato. Ok. Eu tenho direito a intervalo? Como assim, meu amor? Intervalo, almoçar, descansar. Tenho direito a intervalo? Você vai sublinhar as palavras observados ou indenizados. Os intervalos. Aí nesse 59A são três possibilidades, né? O acordo individual, a convenção. Não, cuidado. Atenção pela perguntinha em sala de aula. A nossa regra é a medida provisória 808 medida 808 de 2017. Então, o texto diz assim: em exceção ao disposto no artigo 59 e em leis específicas, é facultado às partes, por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 12 horas, seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Viu aí? Então, assim, para nossa prova, a medida provisória 808 cai. Então, professora, eu tenho ou não tenho direito à pausa alimentar? Eu tenho ou não? Aí eu vou te dizer, não sei. Por quê, professora? Porque o seu empregador pode observar, e observar significa dizer conceder, conforme o artigo 71 da CLT. Ele vai te dar 1 hora de almoço, ou ele pode indenizar. O que significa indenizar? Pagar. Pagar com acréscimo de 50%, de natureza indenizatória. Ah, professora, entendi. Eu sou máquina agora. Isso aí, você é máquina. Professora,
Mas a minha escala coincidiu com domingo ou com feriado. Professora, quanto é que eu vou ganhar em dobro? Quanto? Aqui é dia normal de trabalho. Professora, eu não vou receber 100%, eu não vou receber a dobra? Não vai. Aliás, se você foi cauteloso, você foi lá onde tem as tuas súmulas e você riscou a súmula 444 do TST. Não vai nem olhar para ela. Não pode olhar para ela. Por quê? Porque lá é dito pela súmula 444 que quando você trabalha em domingo ou feriado, o feriado é pago com 100%. Está na súmula 444, que foi revogada tacitamente por conta do 59A da CLT. Ok? Verifica aí se não diz que o feriado trabalhado tem que ser pago em dobro. Não pode. Por quê? 59A diz que é dia normal de trabalho, porque será compensado com 36 horas de descanso. Entendeu, Léo? Diga. 444 do TST. Dúvidas até aí? Perguntas? Beleza. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Professora, quando você diz escala 12 por 36, é a mesma coisa de turno ininterrupto de revezamento? É a mesma coisa? O sujeito que trabalha na escala 12 por 36 é sinônimo turno ininterrupto de revezamento? Nada a ver. Na escala 12 por 36, com previsão agora com a reforma trabalhista, você trabalha de forma lícita por 12 horas, descansa 36, os intervalos podem ser concedidos ou não, o domingo e o feriado é dia normal. Presta atenção agora, que tem outra informação. Qual, professora? Se você estiver, é onde eu quero que vocês anotem, se vocês estiverem, é o parágrafo 2º, facultadas entidades atuantes no setor de saúde. Tainá, no setor de saúde, hospital, clínica, etc. É lícito 12 por 36 por acordo individual escrito, somente para o setor de saúde. Artigo 59A, parágrafo 2º. Você já destacou isso, setor de saúde? Porque a pegadinha está aí. Se é válido ou não é. Setor de saúde pode ser acordo individual escrito. Não é setor de saúde, precisa de norma coletiva. Acabou. Entenderam isso daí? Ok. Agora é diferente. Agora eu vou mudar. Agora eu vou falar do turno de revezamento. Turno de revezamento. Aonde é que você acha o turno de revezamento? Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Artigo 7, inciso 14 da Constituição Federal. Turno de revezamento. Por turno, você vai trabalhar 6 horas. A FGV trouxe uma pegadinha para vocês, há uns 3 exames atrás, mais ou menos, 3, 4, que disse assim, fulana de tal trabalhava na alternância de horários, alternando em turno diurno e noturno. Aí a pergunta foi, qual o limite máximo dessa jornada de trabalho? Se você encontrar essa palavra mágica, alternância, você tem que pensar em turno de revezamento. Essa é a palavra da questão, alternância. Significa dizer que você não tem jornada de trabalho específica, que no máximo você trabalha por turno 6 horas. Professora, qual é a súmula que eu tenho que ficar ligada? 3. Súmula 423, 360 e OJ 360. É a dica do tema.
Turno de revezamento. Hashtag dica. Qual é a dica sobre esse tema? Súmula 423, súmula 360 e OJ 360. Professora, por que? Atenção. Quando você estiver diante da alternância de horário, porque você não tem uma jornada de trabalho específica, o seu sindicato, através de norma coletiva, o que ele pode fazer com você? O que? Ele pode autorizar um turno de 8 horas. Aí é que vem, professora, eu estou com um problema muito sério. Por quê? Porque eu estou vendo aqui o artigo 73, e o artigo 73 diz assim: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Silvia, você pega esse salvo nos casos de revezamento e risca, porque ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou seja, se o seu turno de revezamento coincidir no horário de 22 às 5, o que você vai ganhar? Adicional noturno. Mas, professora, se eu ultrapassar as 6 horas, eu vou ter direito à hora extra? Vai! Quando é que você não vai ter? Está na súmula 423. Quando é que você está excluído dessa hora extra? Quando o sindicato, por meio de norma coletiva, autorizar o turno de 6 para 8. Se o sindicato autorizar, você não tem direito nem à 7ª, nem à 8ª horas como extra. Entendeu, Léo? Dúvida até aí? Professora? Mas olha só. Turno de revezamento. Ok. Professora, e se o meu turno for misto? O que é turno misto? Não sei porque veio isso na minha cabeça. E quando vem assim essas palavras, eu passo tudo para vocês. O que é turno misto? Turno misto significa dizer que você trabalha um cadinho no período diurno e um cadinho no período noturno, ou vice-versa. Você começa no noturno e adentra no diurno. Ok. Professora, pode ficar tranquila, porque a súmula 60 do TST eu já destaquei. Por que você já destacou a súmula 60 do TST? Porque eu fui lá na súmula 60, no item 2, e eu sublinhei a palavra mágica. Qual foi a palavra mágica que você me sublinhou? Diga aí para mim, diga aí. Cumprida integralmente a jornada de trabalho no período noturno. Oi, Claudinha, vou te explicar o artigo 59. Você, é o caput que você quer ou as letrinhas? 59B. Então, Claudinha, deixa eu só terminar de explicar aqui o turno misto e eu volto no 59B para você, tá? Me dá só um minutinho. Beijo para você. Súmula 60, item 2. O que a súmula 60, item 2 diz? Diz assim: cumprida integralmente a jornada de trabalho. Ou seja, se você trabalha de 22 às 5 e você continua trabalhando depois do seu turno, 6, 7, 8, 9 da manhã, 10 da manhã, professora, mas o meu turno não era esse. Carambola, eu não quero saber. Você continuou trabalhando. Aconteceu uma emergência e você ficou ali. O que acontece com esse adicional noturno que apaga aqui? O que acontece com ele? Continua. Ele é devido. Lindo. A Silvia está falando aqui e perfeito, porque a pegadinha é cumprida integralmente a jornada de trabalho noturna. Professora, eu comecei às 23 horas, comecei às 24 horas. A súmula 60, item 2, não se aplica, ok? Ó, vamos voltar lá para o 59, a pedido da galerinha que está assistindo de casa. Beijo para vocês. O 59 diz assim, a letra B, 59B, que foi me pedido. Diz assim:
o não atendimento das exigências legais para compensação da jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. Prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação da jornada e o banco de horas. Bom, Claudinha, para você me trouxe o tema banco de horas. Então, preste atenção aqui, que para explicar o 59B, eu preciso relembrar com vocês o banco de horas. O que nós temos hoje pelo banco de horas? O que nós temos hoje? Bom, banco de horas. Aqui, ó, atenção. Professora, se você está falando de banco de horas, é porque eu estendi a jornada de trabalho ou por dia, ou por hora, ou por semana. Ou a jornada diária foi estendida, ou o módulo semanal foi estendido. Qual é a regra? Quando você trabalha, além de 8 horas por dia, ou 44 na semana, se você ultrapassar, qual é a regra adicional de 50%? Ok. Professora, quando é que a empresa não paga hora extra? Quando ela deposita no banco de horas, que pode ser anual, que pode ser semestral e que pode ser mensal. Bom, pegadinha. Qual é a pegadinha, professora? Como é que eu crio esses bancos de hora? Tudo a mesma coisa? Não. Banco de horas anual só é válido se houver norma coletiva. É o que, professor, que você está dizendo? Olha aí, ó, no 59, parágrafo 2º. Olha aí no 59, parágrafo 2º. Quer compensar? Quer botar no banco de horas? Está escrito aqui, ó. Poderá ser dispensado o acréscimo do salário por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho prevista, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Ah, professora. O banco de horas anual, ele tem 2 regras. Primeiro é o prazo para compensar, 1 ano. E segundo, o máximo dessa jornada de trabalho, 10 horas. 10 horas por quê? 8 mais 2. Não são 10 horas extras, são 8 de trabalho e 2 de extra. O que você pode depositar no banco? Essas 2. Professora, e o banco de horas semestral? É aquele que você compensa em 6 meses. Aqui pode por acordo individual escrito. Ah, professor, então é válido o banco de horas por acordo individual escrito? Somente quando a compensação for até 6 meses. Professora, e o mensal? Mensal é o pagode. Porque pode, de que forma? Pode de forma tácita, de forma escrita, mediante norma coletiva, se quiser, porque aqui pode tudo. Porque a compensação é dentro do mês. Aí vem o 59. O que o 59B diz? 59B chega lá e diz: o não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas. Professora, eu quero enxergar. Então, aqui é nosso banco de horas. E aí você depositou 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Professora, qual é o prazo que eu tenho para compensar? Se for o anual, 1 ano. Professora, deu 1 ano, eu não compensei. Não me deram a folga, professora, não me deram. Professora, o que eu vou receber? Eu vou receber o valor da hora.
mais 50% dessa hora, 5 vezes 5, 25, então eu vou receber o valor da hora mais 2,50, professora? Não. O que você vai receber? Está aqui, ó. 59B. Não implica na repetição do pagamento das horas, sendo devido apenas o respectivo adicional. Claudinha, está aqui, ó, o que eu vou te pagar. Eu não vou te pagar o valor da hora mais 50%. Eu só vou pagar o excedente, o percentual. É isso que vocês têm que entender. Ficou claro para vocês? Porque quando deposita... Não, porque se der depois, se ultrapassar desse 1 ano, você vai ganhar folga. Eu vou dizer para você, Tainá, 2, 4, 6, 8. Tainá, tem 8 horas aqui dentro do teu banco. Eu tenho um prazo para compensar, 1 ano. 1 ano e 1 dia depois. Eu digo para você, Tainá, fica em casa, amanhã não vem. Compensei as horas. Compensou não. Você perdeu o prazo. Você não me deu dentro desse 1 ano. Me deu depois desse 1 ano. Vai me pagar a hora, que custa R$5, mais 50% dessa hora. Não vai. Só vai te pagar o percentual. Sim. Porque o prazo para compensar é de 1 ano, ou de 6 meses, ou de 1 mês. O prazo para compensar é obedecido. A regra não foi obedecida. Vai receber o valor da hora mais 50%. Se ele der depois dessa regra, a hora já está paga. Só vai receber o adicional. Ponto. Entendeu, Léo, agora? Ficou claro? Diga lá. Tudo. Aí é normal. Nada foi compensado, nada foi dado. Aí é tudo. Ok? Dúvida? Entendeu aí? Beleza. Aí, continuando. Banco de horas já foi. 6 horas, turno de revezamento também. E aí eu quero fechar o tema jornada com os intervalos. Não, antes disso, volta um cadinho. Diga, meu amor. Turno misto. Sim, o turno misto é aquele que você trabalha no noturno. Deixa eu só voltar, Léo, obrigado. Quando você trabalhar no turno misto, vamos voltar aqui. Turno misto é aquele que você tem uma parte de cada coisa, noturno e diurno. A regra do turno misto, artigo 73, parágrafo 4º e 5º, é que você recebe os adicionais pelo turno misto. Ok. Atenção, que na escala 12 por 36 é diferente. Professor, eu comecei a trabalhar às 22 horas. Só saio do meu trabalho às 10 horas. Isso é turno misto? É. Por quê? Porque até 5 da manhã é noturno, daqui para cá é diurno. O que o artigo 59A fala sobre o turno misto? Que não se aplica a súmula 60. Que não se aplica o parágrafo 4º, 5º. Professor, você está dizendo, então, que se eu trabalhar na escala 12 por 36, eu só vou ganhar um adicional noturno aqui. Daqui para cá, é sem adicional. É isso aí, Léo. Sem adicional. Entenderam? Dúvida até aí? Beleza. Agora a gente fecha. Professora, intervalos. Que tipo de intervalo a gente tem que ficar preocupado? Intra e inter e o repouso semanal remunerado. 3 intervalos que vocês têm que ficar na cabeça de vocês. Artigo 66, artigo 67, artigo 71. 3 artigos para vocês destacarem sobre intervalo. 3 artigos. Então, vamos lá. Vamos colocar eles aqui para falar sobre eles. Então, olha aqui. Intervalo. Intra-jornada. Artigo 71.
Posso sim. Aonde está a fundamentação da exclusão do 73, parágrafo 4? Lá a pergunta da colega foi aonde está a exclusão do 73, parágrafo 4º ou 5º. Lá no artigo 59A, diz assim, parágrafo 1º, a remuneração mensal pactuada no horário previsto no caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso e feriado. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno, quando houver, de que trata o 70 e o parágrafo 5º do 73. Achou aí? Beleza. É isso que você tem que destacar. Por quê? Porque isso aqui, que estava no quadro, que é o turno misto, você está lá, numa escala 12/36. E aí você começa à noite e vai até o dia seguinte. Ah, leva esse adicional noturno até 10 da manhã. Não levo não, Tainá. Sabe por que eu não levo? Porque estão excluídos do turno 12/36 a prorrogação do adicional. E quando der 25 horas da manhã e 1 minuto, o adicional noturno deixa de ser pago. Entenderam? Agora, intrajornada. Se eu perguntar para vocês assim, de quem é o ônus da prova da hora extra? E aí? Hora extra, de quem é o ônus da prova? Professora, nesse tema, ônus da prova, hora extra, jornada de trabalho, você trabalha com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT e a súmula 338 do TST. E aí, professora? Bom, vamos devagar primeiro. Quando você pensar em jornada de trabalho, todo mundo bate ponto? Aqui é uma empresa, todo mundo tem cartão de ponto, aí você diz, tá louco, meu? Porque o artigo 74, parágrafo 2º diz que o ponto só é obrigatório quando a empresa possuir acima de 10 empregados. Até 10 o controle de ponto é facultativo. Se tiver 11, tem que ter controle de ponto para registrar hora que chega, hora que sai. Beleza. Professora, esse sujeito está alegando que fez hora extra. Quem tem que provar? Atenção ao que diz a súmula. Por quê? Porque se a empresa tiver até 10 empregados, até 10, o controle de ponto é facultativo. É obrigado ter sistema de controle de ponto? Não. Então, o ônus da prova é do empregado. Isso. Professora, a empresa tem acima de 10 empregados. É isso aí. A questão vai ter que falar isso. Ou você vai ter que explicar a súmula 338. Por quê? Porque se a questão disser lá que a empresa possui 15 empregados, atenção agora, esse controle de ponto tem que ser, obrigatório. Presta atenção agora. Sendo obrigatório, atenção, a empresa tem que juntar o controle na defesa. Ela tem que anexar esse controle na defesa. É o cartão de ponto, professora? É o cartão de ponto. Professora, então aqui eu tenho que olhar o famoso cartão de ponto. Preste atenção agora, hein? Tem mais de 10, o controle é obrigatório, ela tem que apresentar o controle. Ok. Primeira hipótese, não apresentou. Ela tinha que apresentar e não apresentou. Atenção agora, hein? Presume-se a confissão. Presume-se por verdadeiro os fatos alegados pelo reclamante, porque o controle era obrigatório e ele não apresentou.
Ponto. Segunda hipótese. Apresentou. Juntou, apresentou com a defesa o cartão de ponto. Atenção. Esse controle de ponto, a questão vai falar essa palavra. Marca a real jornada de trabalho. Ou seja, a hora que chega, marca. A hora que vai embora, marca. Quando vai para o almoço, marca. Então, ó, se a questão disser que marca a real jornada... Professora, então o cara chega 9,5, 9,8, 7,58, 8 e 10, está marcando a real. O ponto é aquele ponto variável. Atenção, o ônus da prova volta para o empregado. Por quê? Porque a empresa já se desincumbiu. Excelência, você está dizendo que fez hora extra? Mentira. Está aqui a minha contestação com cartão de ponto. Olha aí a hora que ele chega. É para chegar às 9. Chega às 8h50, chega às 9h20, 9h05, 9h08, 9h10, 8h48. Olha aí, ó. Está marcando direitinho. Na hora de ir embora, tem que sair às 5. Sai 4h50, sai 5h15, sai 4h28. Real jornada. Então, eu apresentei. Quem tem que provar que fazia hora extra é o empregado. Entenderam? Agora, se apresentar, mas se esse ponto for o famoso britânico, que é o ponto uniforme, é o empregado que está sempre marchando, robótico, chega às 9, para meio-dia, volta 1, vai embora às 17. Sem variação, ponto uniforme, atenção, ponto uniforme não serve como prova. O ônus continua com o empregador. É do empregador. Professor, onde está isso? Aqui. Súmula 338 do TST. Entenderam? Dúvida tem aí? Professora, mas esse controle de ponto, esses intervalos, quantos intervalos no mínimo eu tenho? Filho, não é plural, quantos? Numa jornada de trabalho, você tem direito a um intervalo. Qual? Depende. Se você trabalha 4 horas, nenhum. Até 6 horas, 15 minutos. Acima de 6, até 8, você tem direito a 1 hora. Professora, me diga aí, quem é que pode mexer nesse intervalo? Quem? Posso eu tirar só 30 minutos de almoço? Quando, Silvia? Se agora pode, eu quero saber como. Aí meu coração palpita rápido aqui, ó. Vou beber água, tô morrendo. Acordo entre quem? Relaxei. Agora eu tô respirando. Voltei a respirar, voltei. Por quê? Sabe quem é que mexe nesse intervalo? Sabe quem reduz esse intervalo por regra? Regra. Ministério do Trabalho e Emprego. Tá onde isso, professora? Parágrafo 3º do 71. Parágrafo 3º do artigo 71 diz isso. Que o Ministério do Trabalho, fiscalizando a empresa, não faz hora extra, atende a normas de segurança, pode reduzir. Ministério do Trabalho. Ah, professora, estou vendo aqui o 71.3. Verdade, professora, é o MTE. Entretanto, princípio do negociado sobre o legislado. Agora, por esse princípio, ó, e espere uma questão do 611A. Pode esperar uma questão do 611A. Por quê? Porque o 611A é o negociado sobre o legislado. E aí, professora, quando tiver previsão em norma coletiva, você vai poder agora tirar 30 minutos de intervalo? Sim. Entenderam? Então, assim, vocês têm que olhar a questão. O que a questão está dizendo? Que a empresa negociou com o empregado, porque concede refeitório, o almoço, a redução do intervalo por 30 minutos. Essa negociação é o quê? Nula. Nula.
Por quê, professora? Porque a empresa não tem essa autonomia com você. Diferente. A empresa negociou com o Ministério do Trabalho e Emprego. Ok. O que o Ministério do Trabalho e Emprego tem que fazer? Fiscalizar o ambiente, norma de segurança, a alimentação, não faz hora extra, ok. E agora, professora, o Ministério do Trabalho e Emprego autorizando? Pode. Ou então, 611A. Por previsão em norma coletiva, é lícito a redução para 30 minutos. Dúvida até aí? Pergunta até aí? Professora, se esse meu intervalo não for concedido, porque eu trabalhei demais e eu não consegui tirar 1 hora de almoço, o que eu tenho direito? A diferença acrescida de 50%. Ok? Diga lá, meu querido. O Anderson Pérez pergunta sobre a OJ 388. Show. Escala 12 por 36, ultrapassada às 5 da manhã, se mantém um adicional. Oi, Anderson, beijo para você. A sua pergunta foi sobre a OJ 388. Infelizmente, a OJ 388 vai acompanhar a Sandra de Sá. Joga fora no lixo. Rasei. Por quê, professora? Revogada tacitamente. Você vai lá na OJ 388, porque eu não tenho ela aqui pertinho, mas eu vou aqui atrás para te mostrar. Você vai lá na OJ 388, que diz justamente, fala do turno 12 por 36, fala assim, súmula, deixa eu pegar a minha OJ, que eu gosto de ler junto com vocês. Ela diz assim, ó, OJ 388. Vamos lá. Aqui, eu até já arrisquei, ó. Botei. Eu de rosa, o mundo é pink. Beijo, Anderson, pinta de pink também. O empregado submetido a 12 por 36, que compreenda na totalidade o período noturno, tem direito ao adicional noturno relativo às horas trabalhadas após 5 da manhã. Então, meu amorzinho, dúvida para você que não existe mais. Para o seu exame agora, você vai dizer que não se aplica a OJ 388 do TST, porque foi revogada tacitamente com a reforma trabalhista. Tiver mais dúvida, manda para cá. Beijinho para você. Dúvida? Diga lá, amor. As horas intrajornada, intervalo, né? Isso. Horário superior a 8 horas. Professora, intervalo intrajornada com horário superior a 8 horas de trabalho. Como é que fica? Tá. Tem a súmula 118 do TST. Súmula 118 do TST, deixa eu ver só se é 118, que é muito número na cabeça da sua professora e às vezes ela confunde as bolas. 118 com 110. O que a súmula 118 diz? Ela diz o seguinte, ó, vou chegar nela aqui. 118. 110, obrigada. 110. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver. Não, é 118. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam, olha a palavra mágica para vocês sublinharem, tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Ah, professora, então você está dizendo o seguinte, que eu tenho direito, eu trabalho 12 horas. Professor, eu estou trabalhando além da 8ª. Quantos intervalos eu vou ter? Resposta, Tainá, um intervalo só. Se a empresa lhe der mais de um, é porque ela quis dar. Ela não pode pegar esse mais de um e mandar você trabalhar depois, porque isso é hora extra, acrescida de 50%. É o tal, quer ver um exemplo que a questão vai te dizer? Lanche. Você vai almoçar, Tainá. De 12h a 1h, você vai almoçar. Deu 4 horas da tarde, bate aquela fominha da tarde. Você, queria fazer um lanche. Empregador, posso tirar 15 minutos de lanche? Exemplo, 15 minutos de lanche, aí o empregador, pode, Tainá. Vai lá, tira 15 minutos de lanche. Aí você desce, compra seu lanche e volta. Tainá, você não tinha que sair 18? Sai 18h15. Aí você, cá de quê? Porque eu te dei 15 minutos de lanche. Súmula 118 do TST. Concedeu intervalo além daquele previsto. Atenção agora. E se você continuou a trabalhar além dessa jornada para cobrir o intervalo, qual é a consequência? A 50%.
Professor, sim, olha só, vocês que estão assistindo, acompanhando na live, preste atenção, dá aqui o seu curtir, manda beijo, comenta, diz de onde você vem, diz de onde você está, se é Rio, se é São Paulo, se é Recife, se é Fortaleza, manda aqui beijão, que tiver aí, ó, na região Nordeste, beijo para vocês, manda para cá a sua dica, diga de onde você é, curta a nossa página lá do Curso Esfera, viu, Rômulo? Aprendi, curta lá a sua página, marca lá naquele sininho que eu não sei lá, marca lá naquele sininho, ativa, é lá, do YouTube, você vai lá, bota o seu ok, ó eu aqui fazendo propaganda, a live, bota lá o seu ok, manda a dica para cá, tá bom? Ativa o sino, vamos voltar para cá, para a nossa jornada de trabalho. Então, ó, preste atenção, intervalo, intrajornada, já foi, agora o intervalo, muita curtida, isso daí, porque a aprovação tá vindo aqui para vocês, tá? Hoje, ó, aqui ó, para vocês sabem que KDQ, que conhece a professora Evelyn Poiares, sempre lembra do quê? KDQ, porque KDQ tua vitória tá chegando aqui, ó. Domingo, tua vitória tá chegando. Equipe Esfera, junto com vocês, coração, tamo junto, mais vocês, tá? Tamo juntos nessa aprovação. Agora, presta atenção aqui, ó. Toda vez que você pensar, olha, toda vez que você pensar em jornada de trabalho, você também tem que pensar no intervalo interjornada. Professora, intervalo interjornada é o intervalo de 11 horas. Término de uma jornada e o começo da outra. Qual é a OJ que nós temos que ter marcado? 355 do TST. Vamos ver a OJ 355 do TST? OJ 355 diz assim, ó. Intervalo interjornada, inobservância, o desrespeito do intervalo mínimo interjornada, acarreta, por analogia, o artigo 4 e o 71 da CLT e a súmula 10, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. OJ 355 do TST. Professora, me explica isso então, por gentileza. Então, olha só. Você saiu da empresa 10 horas da noite. O certo para você voltar no dia seguinte para aquele trabalhador, empregador, você tem que voltar a partir das 9. Por quê? Porque você aqui tem que ter, 11 horas de intervalo. Então, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem que voltar 9. Ih, professora, eu voltei mais cedo. Eu voltei 7 horas da manhã. Qual a consequência? Esse intervalo não foi obedecido. Por quê? Porque se você volta às 7, você não teve o intervalo de 11 horas. O que essa OJ diz? Que essas 2 horinhas serão acrescidas do adicional de hora extra, conforme o artigo 71. Artigo 71 diz que esse adicional é de natureza indenizatória. Então, você vai receber 50% sem natureza salarial. Conseguiram entender? Ficou claro para vocês? Professora, mas me diga aqui um negócio. O quê? Professora, eu estou trabalhando numa empresa que me está sobrecarregando. Muita coisa mesmo. Ok. E aí você não está tendo essas 11 horas de descanso. Mas, professora, eu saí no sábado, meia-noite. Foi a hora que eu terminei, meia-noite. E voltei na segunda-feira, 8 da manhã. Eu tenho direito a algum adicional? Você trabalhou no sábado até meia-noite. Voltou para a empresa na segunda-feira, 8 da manhã. Pois é, professora, claro que tem. Sabe por quê? Porque nessa meiuca aqui, aqui você tem que ter o domingo.
E esse domingo para você, você tem direito a 24 horas de repouso. Então, 24 horas do domingo para 24 horas do sábado para domingo, aqui está, ó, seu repouso semanal remunerado. Daqui para cá, você tem que computar 11 horas. Tem 11 horas aqui? Não, professor, tem 8. Então, você vai receber 3 horas a 50%. Conseguiram visualizar isso daqui? Não pode perder a questão por conta disso aqui. Beleza? Dúvida? Bom, finalizando o jornada de trabalho, 2 dicas finais. Regime de tempo parcial. Regime de tempo parcial está no artigo 58A. 58A, regime de tempo parcial. O que você não vai errar? Não vai errar. Eu vou matar vocês se vocês errarem isso daí, mas eu vou cometer um homicídio. Estou declarando aqui, ao vivo, no curso com vocês, que eu vou assassinar vocês. Por quê? Porque no regime de tempo parcial, são 2 formas de regime de tempo parcial. Até 26 horas. E se você trabalhar 26 horas, você pode fazer até 6 horas extras. Mas se você trabalhar acima de 26 horas, limitada a 30 horas, aqui, ó, é sem possibilidade de hora extra. Então, professora, eu tenho que ficar ligada nisso aí, né? Por quê, professora? Porque se o meu regime for de tempo parcial, eu tenho que saber onde a empresa vai me enquadrar. Se ela disser que não ultrapassa 26, eu posso fazer hora extra? Posso. Limitada a 6 horas extras semanais. Beleza. Professora, se ela disser que a minha jornada é de 27, 28, 29, 30 horas, quantas horas extras eu faço? Nenhuma. É sem possibilidade de hora extra. Professora, eu vou sair de férias. Vai. Quantos dias de férias eu tenho? Foi revogado aquele artigo de dias, de horas. Agora, no regime de tempo parcial, você tem direito a 30 dias de férias. Se você não faltar. Porque se você faltar, vai diminuindo. Beleza até aí? E para fechar, contrato de trabalho intermitente. Professora, contrato de trabalho intermitente, nesse bloco com contrato de trabalho intermitente. Regime de tempo parcial? Camila? Camila, beijo. De onde você é? Beijo também para o povo todo. Quem? Camille Correia, beijinho para você. Então, olha só, regime de tempo parcial está aqui. No regime de tempo parcial, significa dizer que o legislador, com a reforma trabalhista, limitou, fez 2 tipos de jornada de trabalho. Uma que não ultrapassa 26 horas, com possibilidade de até 6 horas extras. Com possibilidade de... Sim. Professora, eu quero dar um exemplo desse tipo de trabalho. Ok. Eu posso, por exemplo, contratar uma pessoa para trabalhar comigo em casa fazendo o meu bolo de pote. Exemplo. Eu vou olhar para aquela pessoa, vou falar assim, quer trabalhar aqui? Pode ser na minha casa ou na minha empresa. Você vai trabalhar como? Na produção de artesanato. Salgadinho. Mas você vai trabalhar por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5, 5, 5, 5, 5. 5 vezes 5, 25. Regime de tempo parcial, que não extrapolou 26 horas. Aí eu preciso que ela permaneça após o horário. Na semana eu posso exigir até 6 horas, com 50%. Beleza. Aí se eu disser, sabe o que é, Tatá? Você vai trabalhar aqui comigo na minha empresa, 6 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 vezes 5, 30. Acima de 26 horas. Limitada a 30 horas na semana. É 100 hora extra.
Não pode fazer. Não pode fazer hora extra. Deu 6 horas de trabalho, eu digo, tá, mete o pé. Não pode fazer hora extra. Ponto. Dúvida? Professora, eu vou sair de férias. Uhul, férias. Estou precisando. Dia chegarei lá. Quantos dias de férias você vai ter, professora? Aí, CLT. Quantos dias de férias você vai ter? 30, se eu não faltar nada. Por quê? Faltei 6, 24. Faltei 6, 18. Vai diminuindo. Vai faltando, vai diminuindo. Professora, pergunta. Se eu tenho direito a 30 dias de férias, porque eu não faltei nada, eu posso dividir essas férias? Posso. Em quantos períodos, professora? 3. Um que é no mínimo 14 e os outros 2? Ah, professora, então essa regra se aplica agora ao regime de tempo parcial? Sim, fechou. Dúvida? Fala para mim. Sim, professora, eu não quero ficar 30 dias em casa, não. Não tenho paciência para isso. Ok. O que você quer fazer, Léo? Converter 1/3 das minhas férias em abono pecuniário. Hashtag pode. Agora, com a reforma trabalhista, pode converter os 30 dias. Se você tiver 30 dias, converter com 1/3. Perfeito. Professora, pergunta. Quem é que decide se tem ou não essa conversão? Excelente, Silvia. Tema férias. Se você quer vender, tem um requisito que você tem que buscar lá na CLT, no artigo que eu vou mostrar. Tem que avisar para o seu empregador com 15 dias antes do término do período aquisitivo. É o artigo deixa eu ver se é 135. Vamos marcar isso daí. Diz assim, ó. Remuneração, abono de férias. É o artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo primeiro, o abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Professora, se eu fizer esse requerimento dentro desse prazo, ele pode ficar de dedinho, frescurinha? Não. Você obedeceu o prazo, ele tem que lhe conceder o abono de 1/3. Então, Silvia, fez o requerimento dentro do período aquisitivo, antes dele terminar 15 dias, você vai falar para ele, óbvio, por escrito. Por que, professor, você está falando óbvio? Porque palavra, o vento leva, a prova é tua. Então, manda um e-mail, manda um zap hoje em dia. Olha só, o empregador, quando o senhor decidir me dar férias, eu quero vender 1/3 delas. Acabou. Aí não depende da vontade do empregado. O empregador decide. Decide não, que esse direito é meu. 143, parágrafo 1º. Isso. Dúvida? Pergunta? Manda a sua dúvida para cá. Diga lá. Show, Fernanda. Beijo. Sabia que eu estava pensando nessa doméstica? Menina, terminei de pensação desse povo. Que eu estava aqui assim, ó. Pensando nessa doméstica agora. Falou em doméstica? Lei complementar 150 de 2015. Eu tenho certeza absoluta que você já foi lá nessa lei. Já separou, botou clipe, já botou purpurina nela. Professora, cá de quê, professora? Fernandinha, né? Que me perguntou. Nandinha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pensar em férias, quem decide o melhor momento de férias é o empregador, tanto para a CLT quanto para a doméstica. Mas deixa eu te dizer um negócio. Quando a questão for fracionar, doméstica se divide em quantos períodos? Calma o coração da tia aqui. Quantos períodos a doméstica pode dividir? 2. E um deles não pode ser menor que 14 dias. Professora, 14, 5 e 5? Não. Quando for doméstica, deixa eu ver se eu pedir para vocês marcarem. Achou aí, Léo, que eu estou vendo que você está procurando, está desesperado. Quando você pensar em lei complementar, está aqui, ó. Eu entendi a pergunta de forma diferente. Eu entendi ela perguntando se ele, formulando, se podia utilizar o regime de tempo parcial.
Não, vou falar. Vou falar do tempo parcial da doméstica. Não é que ela jogou férias. Então, olha só. Regime de... Cadê doméstica aqui? Doméstica, o que eu quero é o artigo. O artigo, vamos achar aqui, ó. Contrato de trabalho. É facultada a contratação. 12 por 36. A doméstica... Aqui. Ai... Artigo 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais de 30 dias, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal, após o período de 12 meses de trabalho prestado para o mesmo empregador. Parágrafo 2º. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, um deles de, no mínimo, 14 dias. Então, qual é a regra do fracionamento? É o seu empregador se decide se vai te dar ou não de forma dividida. Parágrafo 3º. É facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido no prazo de 30 dias do término do período aquisitivo. Então, Nandinha, a regra da CLT é a mesma para a doméstica? Não. Porque para a doméstica, esse abono deve ser requerido com antecedência de 15. Para a CLT, antecedência de 15. Se for doméstica, você vai lá no parágrafo 17, artigo 17, parágrafo 4º. Você vai destacar o parágrafo 4º, porque a comunicação tem que ser com antecedência mínima de 30 dias para que seja convertido em abono pecuniário. Entenderam? Professora, mas a Tatá está assim, professora, será que a dúvida da Fernandinha não é sobre o regime de tempo parcial e a doméstica? Pois é. Só que no regime de tempo parcial, da doméstica, todo mundo comigo, vocês têm que ir no artigo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Por quê, professora? Porque aqui diz assim, considera-se regime de tempo parcial, cuja duração não exceda de 25 horas semanais. Ó, então, para a Lei Complementar 150 de 2015, empregada doméstica, o regime de tempo parcial não pode ultrapassar a 25 horas na semana. E aí, ó, todo mundo que está me acompanhando, tempo de férias, mínimo 8, máximo 18 dias. Professora, aonde é que está isso? Está aqui, ó, artigo 3º, dizendo os parágrafos, que diz assim, a duração normal de trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares, 1 hora, mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Professora, para não misturar. Então, doméstica, no regime de tempo parcial, ela já podia fazer 1 hora extra. Sim, beleza. Continua agora, professora. E aí vem, na modalidade de regime de tempo parcial, parágrafo 3º, após o período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado terá direito a, aí vem, 18, 16, 14, 12, 10 e 8. Então, mínimo de 8 dias de férias, máximo de 18 dias de férias. Professora, vem falando alguma coisa sobre o fracionamento no regime de tempo parcial? Vem, Tatá? Não. Pode fracionar? Não. Entendeu? Então, doméstica não pode, fracionar não, desculpa, vender, porque o tempo é curtinho, então você tem 8 e 18. Entendeu a doméstica? Dá um like aí, me avisa, manda para cá a resposta, porque senão eu explico de novo. Agora, enquanto isso, contrato de trabalho intermitente. Artigo 452A da CLT. Bom, o que nós temos que destacar no contrato de trabalho intermitente? Para começar, esse contrato de trabalho, ele precisa ser feito por
escrito. Para começar. Ah, verbal não vale. Tácito não vale. Tem que ser feito por escrito. Professora, eu sou empregada quando eu sou contratada no tempo intermitente. Vamos acabar de graça? Porque para você ser empregada ou empregado, o empregado passeia no shopping. Vínculo empregatício está aqui. Ninguém vai cair nessa pegadinha. Se é ou não empregado. Para ser empregado, passeia no shopping, carambola. Acabou. Ah, professor, então vamos falar agora sobre o contrato de trabalho intermitente. Então, beleza. Contrato de trabalho caiu. Intermitente. O que é esse bendito? Vou jogar aqui para cima. Contrato de trabalho intermitente. O que nós temos que saber no contrato de trabalho intermitente? Vamos lá. Coisas a serem destacadas no contrato de trabalho intermitente. A convocação tem que ser com antecedência de 3 dias. Beijo, Fernandinha. Antecedência de 3 dias. Como assim, professora? Professora, eu estou olhando aqui o 452A da CLT. Você está dizendo, então, que tem que ser com antecedência. Tem. Por que meio de convocação? Pode ser por e-mail? Acabou-se. Então, você vai lá no 452A, a convocação tem que ser por qualquer meio. Zap. Convocação assim, ó, pelo YouTube, Instagram, meu filho, sinal de fumaça. Você está convocando e ele está vendo? Show. Então, com 3 dias e, ó, qualquer meio de convocação. Mas, professora, eu posso ser convocado para trabalhar de que forma? Dia, semana, quinzena, mês. É conforme a necessidade do empregador. Mas eu preciso de resposta. Ah, então não basta ser convocado. Não. O empregador precisa, ouvir a tua resposta. E essa resposta tem que ser dada em que prazo? Um dia útil? Isso aí. Só Jesus repreende essa CLT de Tatá, meu Deus do céu. Vai lá naquela medida provisória. Isso. E tem que ir para o olho. Se você tiver com a CLT organizada de qualquer editora, se você tiver o texto da reforma e o texto com a medida provisória, pelo amor de Deus, foca na medida provisória 808. E aí, essa convocação tem que ser, em 24 horas. E aí, a questão discursiva, Léo, visualizei uma agora aqui. Está dizendo assim, o empregado recebeu a convocação por e-mail e, diante da convocação, ele ficou silente. Ele não disse nada. O que eu vou marcar, professora, aqui? O silêncio presume-se como recusa. Ah, professora. Quem cala diz o que agora aqui por contrato intermitente? Porcaria nenhuma. Diz o quê? Diz é nada. Por quê? Porque eu preciso do seu like. Preciso. Diz assim, manda a mãozinha no zap para ele. Léo, preciso de você sexta, sábado, domingo. Aí, Léo, curti. Acabou, respondeu. Léo disse o quê? Cri. Eu não sei o que o Léo disse. Então, o silêncio presume-se como recusa. Ah, professor, mas peraí. Se o Léo ficou calado, ele não tem subordinação? Se ele está recusando a minha convocação, descaracteriza o shopping, professora? Não. Caraca, Silvia, aqui, arrepiei. Porque a subordinação é mantida, mesmo que ocorra a recusa da convocação. Léo, estou precisando de você no final de semana. Aí Léo diz assim, poxa, como eu sou intermitente, eu posso trabalhar para qualquer outro prestador de serviço como empregado.
e a empresa tal já me convocou e eu já aceitei. Então, eu não posso aceitar a sua convocação. Léo, pode recusar? Pode. Essa recusa descaracteriza o vínculo empregatício? Não. Ok. Professora, você está apostando em quê nesse trabalho intermitente? Sabe o que eu estou apostando? Eu estou apostando nesse artigo aqui, ó. O artigo 452, letrinha, aqui, letrinha C, 452C, diz assim: para fins do disposto no parágrafo 3º do 443, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviço. O que eu quero é parar primeiro. Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores, que exerçam ou não a mesma atividade, utilizando o contrato-trabalho intermitente ou outra modalidade. Ah, professora, então, no contrato-trabalho intermitente, no 452, para primeiro, diz que eu posso trabalhar na mesma atividade daquela empresa a qual eu já sou contratado, ou em outra, em qualquer modalidade contratual. Exemplo, teletrabalho. Para a empresa Curso Esfera, eu sou trabalho intermitente. Para a empresa Zezinho das Couves, eu sou teletrabalho. Posso? Posso. E aí, naquele período que eu não estiver prestando serviço para o Curso Esfera, eu estou lá na outra. Posso? Posso. Parágrafo 2º. No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado. Hipótese em que estará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente, caso haja a remuneração por tempo à disposição. Explica isso, professora. O que é suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Suspensão é quando você não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço. É sem. Sem trabalho, sem salário, sem tempo de serviço. Então, no momento de inatividade, que é lá naquele momento que você está em casa, aguardando a convocação, o contrato está apenas suspenso. A questão vai mudar. Vai mudar por quê? Porque se disser que você está na inatividade, mas você está recebendo, descaracteriza o contrato de trabalho intermitente. Onde é que está isso, professora? Está aqui na parte final. Perfeito. Professor, você está dizendo, então, que no contrato de trabalho intermitente, eu só recebo pela prestação de serviço. Isso aí. É justamente o artigo 452, parágrafo 452, letrinha A, parágrafo 6º, que diz lá: na data acordada para o pagamento, observado o parágrafo 11, o empregado receberá de imediato remuneração, férias com 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e os adicionais legais. Ah, professora, convoquei o Léo para trabalhar numa festividade, num evento da minha empresa, e durou 15 dias. Ok. Terminou a prestação de serviço. Terminou, Léo, toma aqui. 15 dias de salário, com reflexo em férias, 13º, FGTS, adicionais legais. Paguei. Quando é que o Léo vai receber de novo alguma coisa minha? Quando ele for o quê? Convocado e quando terminar essa prestação de serviço. Entenderam? Preste atenção. Contrato de trabalho tem direito a férias intermitentes? O Léo é contratado de forma intermitente. Aí ele vem trabalhando conforme a convocação. Ele tem direito a férias? Tem. Quantos dias? Isso aí é que é a pegadinha. Porque o parágrafo... Cadê? 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, olha aqui a pegadinha, 1 mês de férias. Professora, que pegadinha, gente. Férias do 129, do 130, em dias. Porque você vai faltando, vai o quê? Diminuindo. Aqui não. Aqui diz que você tem direito a 1 mês de férias. No parágrafo 9º do 452A da CLT. Ok?
o qual não poderá ser convocado para prestar serviço para o mesmo empregador. Entenderam? Dúvida até aí? Professora, nesse contrato de trabalho intermitente, o que acontece se eu ficar mais de 1 ano sem ser convocado? Lindo. O contrato de trabalho vai ser, extinto. Como assim extinto? Acabou. Professora, mas eu não estou confundindo com o período de inatividade não, né? Não, filho, é justamente isso. Da tua última prestação de serviço, da tua última convocação, decorreu mais de 1 ano sem ser convocado. Qual a consequência? Extinção do contrato de trabalho sem justa causa. Isso aí. Vai ser rescindido de pleno direito. Vou ter direito o quê, professora? Está aqui, meu querido. Você vai ter direito, cadê a rescisãozinha para eu mostrar aqui para vocês, ao 452E. Você vai ter direito pela metade do aviso prévio indenizado e a indenização do saldo do fundo de garantia pela metade. E depois, professora, as outras verbas serão pagas de forma integral. Professora, contrato de trabalho intermitente tem seguro-desemprego? Contrato de trabalho intermitente não se habilita no seguro-desemprego. É o parágrafo 2º do artigo 452E da CLT. Grifa isso. Ok? Professora, eu vou sacar tudo do meu FGTS? Não vai. Porque daqueles depósitos, você só pode levantar 80%. Dúvidas até aí? Manda aí a sua dúvida do contrato intermitente, enquanto eu vou fazendo as considerações finais para o nosso break daqui a pouquinho. E aí, é o que eu quero que vocês marquem, o 452G de gato, a vacácio. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado, demitido, não poderá prestar serviço para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente. Ah, professora, é uma vedação, isso mesmo. Você foi contratado, filho? Quando que você foi contratado? Eu fui contratado por essa empresa em 2015. Naquela época não tinha contrato intermitente, não. E aí, fui demitido agora em 2018. Você acredita que o empregador me chamou para trabalhar agora? É, filho. Como? Como intermitente. Não pode. Por quê? Porque até 2020, você que foi contratado antes e demitido, você não pode ser contratado na modalidade de contrato de trabalho intermitente. Por quê, professora? Para evitar a fraude. E aí, essa vacácio tem que ser obedecida sob pena de nulidade. Dúvidas você tem? Porque aqui, isso, porque fala 31 de dezembro, então quando você pensar 2020, na verdade assim, feliz Happy New Year, feliz Ano Novo, porque até 31 de dezembro de 2020, professora, o cara é o quê? O cara é um louco, o que o leva a... Porque ele acha que até lá não vai haver fraude, que o mundo é maravilhoso, que aí, a partir dali, você que aceitou de coração, isso aí, coração aberto, você aceitou o contrato de trabalho intermitente, ok? Dúvidas? Perguntas? Vamos para um break? Vamos para uma pausa? Daqui a pouquinho a gente volta com novos temas, novas dicas, mas continua ligado, continua mandando dúvidas, dá lá uma pausazinha, nós vamos dar uma pausa de quanto? 5 minutinhos? 10 minutinhos? No máximo 10 minutinhos a gente volta. Beijo para vocês, até daqui a pouquinho.